Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Esse texto está em João capítulo 6, versículo 35. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando na palavra de Deus. Não se esqueça que no final dessa reflexão estaremos orando juntos. E se você desejar, fique à vontade para colocar os seus pedidos de oração nos comentários. Dessa forma, mais pessoas estarão orando por você. Aqui no versículo 35, Jesus está falando que ele é o pão da vida. Ele está se referindo ao alimento da alma do ser humano. Todas as pessoas precisam de alimento. Todo ser vivo precisa de alimento. Nós nos alimentamos diariamente, basicamente de 4 refeições. Uma refeição na parte da manhã, o café da manhã. Outra refeição na parte da tarde, que é o almoço. Mais outra refeição na parte da tarde, que é o lanche ou o café da tarde. E também a última refeição do dia, que é o jantar que nós fazemos durante a noite. Nós nos alimentamos todos os dias porque, caso contrário, o nosso corpo começa a ficar debilitado. A pessoa que não se alimenta, ela fica fraca, o seu corpo começa a ficar fraco, perder forças, perder peso. Aí começam a surgir os problemas de saúde, podem entrar também as doenças, as enfermidades. Todo ser vivo, ele precisa de alimento. Isso é no mundo animal e também no mundo humano. Na nossa vida espiritual também não é diferente. A nossa alma, a nossa parte, o nosso ser invisível, o nosso ser espiritual, ele também precisa ser alimentado. É por isso que a palavra de Deus diz que bem-aventurado é o homem que medita na palavra de Deus dia e noite. Ou seja, a pessoa bem-aventurada é aquela que se alimenta constantemente, diariamente, da palavra de Deus. Da mesma forma que se você ficar sem alimentar, o seu corpo vai ficar debilitado, podendo ficar até doente, assim acontece com a sua alma. É por isso que nós estamos vendo, infelizmente, muitos cristãos frios espiritualmente, fracos espiritualmente. Inclusive, muitos nem parecem ser cristãos. E por que isso? Porque eles não têm se alimentado da palavra de Deus. Eles não têm se alimentado do Senhor Jesus Cristo. E por causa disso, eles se esfriaram espiritualmente. Eles morreram espiritualmente. É por isso que as pessoas não veem neles, nessas pessoas que já estão frias e mortas espiritualmente, não veem a luz de Cristo, porque elas não se alimentam do Senhor. Elas se tornaram fracas. Observe um detalhe. O nosso corpo, quando ele precisa de alimento, nós sentimos fome. E quando nós sentimos fome, se nós não tomarmos uma providência ingerindo alimentos, o nosso estômago começa a doer. E se você insistir, essa dor pode ir para outras partes do corpo, como por exemplo, pode surgir dores de cabeça. E se você insistir, o seu corpo começa a ficar fraco. E se você insistir sem alimentar o seu corpo, ele começa a perder peso. E você pode ir passando mal. E se você insistir e insistir e insistir, você pode até mesmo vir a óbito. Assim também acontece com o nosso ser espiritual. Nós precisamos alimentar a nossa alma todos os dias.
É por isso que Deus nos alerta, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Nós precisamos ler e meditar na palavra de Deus todos os dias, porque a palavra de Deus é o alimento da nossa alma. O próprio Senhor Jesus Cristo se comparou com o pão da vida, o pão que alimenta a alma do ser humano e lhe fornece vida. Veja aqui o que está escrito no texto, no versículo 35. Jesus Cristo falou: eu sou o pão da vida. Antes desse versículo, aqui no versículo 32, Jesus Cristo falou com seus ouvintes: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então você está entendendo porque muitas pessoas estão mortas espiritualmente? Aqui nós lemos o próprio Senhor Jesus Cristo falou que ele é o pão que veio do céu, e esse pão, ou seja, ele próprio, o Senhor Jesus Cristo, ele concede vida ao mundo. Ele concede vida às pessoas que se alimentam dele. E como se alimentar de Jesus Cristo? Se alimentando da palavra, lendo e meditando na palavra. Ele próprio é a palavra, conforme disse o próprio autor João, lá no capítulo 1. Lá vai dizer que Jesus Cristo é o verbo. Ali vai dizer que ele é a palavra. Algumas traduções vão dizer o verbo, outras vão dizer a palavra. Deixe-me ver aqui como está na minha versão. Almeida Revista Atualizada. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Algumas traduções vão dizer, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aqui está se referindo a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o verbo. Jesus Cristo é a palavra. O verbo é a palavra em ação. Em outro texto, Jesus Cristo disse que as palavras que ele disse aos seus ouvintes, elas são espírito e vida. Está aí mais um motivo para você ler a palavra de Deus todos os dias. Você precisa ler a palavra de Deus todos os dias, porque você crê em um Deus vivo, não em um Deus morto. Você crê e é filho de um Deus que é vivo. Em um certo lugar na Bíblia está escrito, Jesus Cristo falou que Deus, ele é Deus de Abraão, ele é Deus de Moisés. Portanto, ele é um Deus de vivos e não Deus de mortos, pessoas mortas. Aquele que não tem vida espiritual, aquele que não é vivo espiritualmente, dificilmente esse aí é um filho de Deus, porque os filhos, eles são parecidos com os seus pais. Assim como o próprio Jesus Cristo falou uma certa vez, o filho, ele faz aquilo que ele vê o seu pai fazer. E ele próprio, Jesus Cristo, ele falou que as palavras que ele falava, os ensinos que ele proferia, as obras que ele fazia, não eram dele mesmo, não eram de si próprio, mas ele fazia e falava e ensinava aquilo que ele via o Pai fazer e ouvia o Pai falar. Então os filhos de Deus, eles são semelhantes a Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz, sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. E nós sabemos que Cristo foi um imitador do Pai. Quando Jesus Cristo estava preparando seus discípulos, avisando a eles que ele iria morrer e ia se afastar deles, ele disse, estou indo para o Pai. E alguém perguntou para ele, se não me engano, acho que foi Filipe. E ele perguntou para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Jesus Cristo lhe respondeu, há tanto tempo estou com vocês e você me pergunta, mostra-me o Pai?
Ou seja, Jesus Cristo, em outras palavras, estava demonstrando que se alguém quer saber como é o Pai, basta olhar para ele, porque Jesus Cristo se comportou da mesma maneira que o Pai se comporta. Jesus Cristo pensa da mesma maneira que o Pai pensa. Ele fala da mesma maneira que o Pai fala. Ele é semelhante ao Pai. Eu estou dizendo essas coisas porque nós que cremos em Deus, que cremos no Senhor Jesus Cristo, precisamos parecer com o Pai. E para parecermos com o Pai, nós precisamos ter vida. Nós precisamos ter vida espiritual. E para ter vida espiritual, nós precisamos nos alimentar do pão da vida. E a única maneira de você se alimentar do pão da vida é se alimentando através da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo. E ele diz: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. Eu gosto muito de falar sobre isso aqui. Quando Jesus Cristo fala: o que vem a mim jamais terá fome, eu me lembro das pessoas perecendo no mundo. Inclusive, infelizmente, conforme eu já falei anteriormente, muitos cristãos também estão indo por esse caminho. Infelizmente, muitos cristãos, muitas pessoas que se dizem ser cristãs, elas estão perecendo neste mundo. Elas sabem que existe um Deus que criou todas as coisas. Elas creem na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Elas creem no Evangelho de Jesus Cristo. Elas creem que Jesus Cristo foi enviado por Deus nessa terra. Ele viveu aqui como um homem sem pecado. Ele foi crucificado. Ele foi morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita de Deus intercedendo por nós que cremos nele. Mas infelizmente essas pessoas estão vivendo como se não crescem, como se não soubessem dessas coisas. Isso porque não estão se alimentando da palavra de Deus. Jesus Cristo falou que aquele que vai até ele jamais terá fome. E essas pessoas estão sedentas por Deus, assim como eu e você estamos sedentos por Deus. Mas existe uma diferença entre nós e essas pessoas que estão mortas espiritualmente. Qual é a diferença? A diferença é que nós estamos constantemente, diariamente, nos alimentando da palavra de Deus, buscando saciar essa fome espiritual de Deus. Mas, ao contrário disso, essas pessoas às quais eu me refiro, elas têm sede de Deus assim como nós, mas elas não alimentam a sua alma utilizando o alimento correto, que é o pão da vida, Jesus Cristo, a palavra de Deus. Estas pessoas estão alimentando a sua alma com as coisas deste mundo, com os desejos da sua carne, aquilo que deseja a natureza do velho homem, a natureza do pecado. É por isso que essas pessoas nunca estão satisfeitas. É por isso que elas buscam, trabalham, conquistam e nunca estão satisfeitas. Quantos testemunhos ou relatos você já ouviu de pessoas que são ricas e desejam tirar as suas vidas? E muitas já até tiraram. Quantas pessoas lutaram por um bom tempo, arduamente, sacrificaram suas vidas para alcançar o objetivo, conquistar algo. E quando conquistaram, chegaram naquele objetivo, perceberam que a sua alma não estava realizada. Isso aí é uma demonstração de que o homem tem dentro de si um lugar especialmente, exclusivamente reservado para Deus. Mas elas estão preenchendo esse lugar com outras coisas, com outras pessoas. Elas estão alimentando a sua alma com as coisas que não são de Deus, com aquilo que não vem de Deus. E nós devemos alimentar a nossa alma apenas com a palavra de Deus, pois a palavra de Deus verdadeiramente sacia a nossa alma. É o que Jesus está falando aqui. Eu sou o pão da vida.
e o que vem a mim, ele jamais terá fome. Você está com sede de Deus. Você alimenta a sua alma todos os dias. Assim como você toma o seu café da manhã, você almoça, você toma um café da tarde, você janta. Naquele momento ali você satisfaz o seu organismo. Passam-se as horas, você sente fome de novo, vai lá e alimenta de novo. E assim é todos os dias. Na vida espiritual é da mesma forma que funciona. Hoje você fez o seu devocional pela manhã, por exemplo. Talvez você pode ter feito na parte da tarde. Ou talvez você faz no seu período noturno. Tem pessoas que já têm condições de ter contato com a palavra de Deus 2 vezes ao dia. Tem pessoas mais vezes, 3 ou 4. Isso vai da rotina de cada um. Mas você tem que ter o mínimo de contato com a palavra. Nem que seja um versículo bíblico para você ficar refletindo nele durante o dia, meditando nele, conversando com Deus. Você tem que alimentar a sua alma. E essa saciedade que nós temos quando nós lemos a palavra, isso aí tem um tempo de duração. Se você ler a palavra hoje, você se sente satisfeito. Essa satisfação, ela pode durar até o final do dia e amanhã você não está mais satisfeito. Ou ela pode durar um dia, ou 2, ou 3, vai depender do tanto que Deus saciar a sua alma com aquela reflexão bíblica, com aquela leitura. Ela tem uma quantidade de dias de duração. Pode durar 1, 2 ou 3, conforme eu falei, mas depois isso aí vai passar. Então você tem que ter contato com a palavra novamente. Mas eu te dou um conselho, não deixe passar essa sensação. Leia a palavra de Deus todos os dias, constantemente. Não falhe, para que você esteja sempre alimentado pela palavra e que você seja verdadeiramente um filho de Deus, que é um Deus vivo. E na última parte aqui do versículo 35 do capítulo 6 de João, Jesus Cristo falou: "E o que crê em mim jamais terá sede." Aqui são coisas sinônimas. Nós alimentamos o nosso corpo de alimento sólido e de alimento líquido. Quanto aos alimentos líquidos, nós tomamos o alimento principal, mais saudável e básico, que é a água. Porque tudo depende de água. Tudo que é vivo depende de água. Inclusive, na criação nós vemos que tudo surgiu da água. A terra saiu da água. Tudo saiu da água. Então a água é o alimento essencial, básico e principal. Nós também temos outros alimentos líquidos, sucos, vitaminas e por aí vai. Mas, em resumo, nós alimentamos o nosso corpo de alimentos líquidos e sólidos. Tudo aqui está relacionado à necessidade de vida no nosso corpo. Então, quando Jesus Cristo fala que Ele é o pão da vida e quem vai a Ele não terá fome, e também aquele que crê nele jamais terá sede, Ele está falando de vida. Ele é o pão da vida. E quando ele fala de sede, conforme eu já falei, o nosso alimento líquido básico é a água. Na Bíblia, a Bíblia ela se utiliza de símbolos. Eu já falei isso aqui em vários outros vídeos. Se você é um ouvinte assíduo aqui do canal, você já está familiarizado com essa linguagem, esse meu jeito de falar. A Bíblia se utiliza de vários símbolos. E a água, ela representa a pessoa do Espírito Santo. Ali, quando Jesus Cristo conversou com a mulher samaritana, ali na beira do poço de Jacó, ele falou sobre isso. Ele falou: mulher, se você soubesse quem é que te pede água, você lhe pediria e ele lhe daria água. E você jamais teria sede se você bebesse dessa água. Ele lhe daria águas vivas. Ele estava se referindo à pessoa do Espírito Santo. Em outras palavras, para termos vida, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Basicamente, 2 coisas, 2 ingredientes, 2 segredos, 2 chaves, 2 códigos para você ser um cristão vivo. Se alimente todos os dias na palavra de Deus e também busque a presença do Espírito Santo. O apóstolo Paulo escreveu
Se não me engano, está lá no final da sua carta aos Tessalonicenses, da primeira carta, no capítulo 5. Não apaguem o Espírito Santo. Em versões bíblicas mais antigas vai estar assim: não extingam o Espírito, ou não extingais o Espírito. Apagar o Espírito é uma linguagem para representar a ausência do Espírito na sua vida, a ausência do mover, da atuação, da manifestação do Espírito na sua vida. Ali em Gálatas capítulo 5 nós vamos ver ali as obras da carne e os frutos do Espírito. Se você for uma pessoa que se alimenta de Jesus Cristo, da palavra todos os dias, busca um relacionamento, intimidade com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo todos os dias, com certeza você vai ter os frutos do Espírito Santo de Deus. Então fique atento a essa palavra. Aqui nós temos um segredo, uma chave poderosa. É algo simples que está aí nas mãos de todo mundo. Está em João capítulo 6, versículo 35. Simples conforme eu falei, mas se você colocar em prática, vai ser algo poderoso em sua vida. Poderoso a tal ponto de até mesmo trazer de volta à vida aquelas pessoas que um dia foram vivas, cheias do Espírito e hoje estão frias espiritualmente, mortas espiritualmente. Portanto, não perca a oportunidade. Se você quer ser verdadeiramente um filho de Deus, mantenha-se alimentado diariamente com a palavra de Deus e encha-se com o Espírito Santo. Se embriague com o Espírito Santo, conforme o apóstolo Paulo falou. Não se embriaguem com o vinho, aonde há contenda, divisões, dissoluções. Ao contrário disso, embriaguem-se do Espírito Santo. Beba do Espírito Santo. Beba da água da vida. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, você tem acesso, você tem direito à água da vida. Você tem direito de ser cheio do Espírito Santo, se alimentar todos os dias na palavra de Deus, porque é promessa do Pai, é promessa do próprio Senhor Jesus Cristo. Então feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos e te glorificamos por mais um dia refletindo e meditando na palavra do Senhor. Deus, nós te agradecemos, meu Pai, por essa palavra, pelos ensinos do Senhor Jesus e pedimos ao Senhor, meu Pai, que nós venhamos viver essa palavra, que nós não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas que nós sejamos também praticantes da palavra. Que nós sejamos comparados com o homem prudente que ouve as palavras do Senhor Jesus Cristo e quando vêm os problemas, as tempestades da vida, meu Deus, elas não são capazes de nos derrubar porque nós estamos firmados, alicerçados na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha nos capacitar e nos dar sabedoria, nos dar força, nos dar ânimo, para estarmos buscando o nosso alimento na Tua Palavra diariamente. Eu te peço também que o Senhor venha nos encher com o Teu Espírito Santo. Enche-nos, meu Pai, com o Teu poder, com a Tua unção, com a Tua alegria, com o amor do Senhor, com a paz do Senhor. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha mortificar em nós as obras da carne, que o Senhor venha vivificar em nós os frutos do Teu Espírito. Que nós venhamos parecer com o Senhor dia após dia. Que nós venhamos parecer com Cristo dia após dia, Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso, eu te peço que o Senhor venha trazer vida espiritual a essa pessoa que está fria espiritualmente. Que o Senhor venha trazer vida a essa pessoa que já morreu espiritualmente, que já não te busca mais, que já não ora mais, que já não jejua mais, que já não lê mais a palavra do Senhor. Tira, meu Pai, dos nossos corações a atração pelas coisas do mundo e o prazer pelo pecado. E coloca em nós, meu Deus, atração por Ti. Nos atraia, meu Deus, para Ti. Coloca em nós uma intensa e profunda e irresistível vontade de ler a Tua palavra, de estar orando, estar na Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Deus, eu te peço também que o Senhor venha abençoar todas as áreas das nossas vidas. Abençoe, meu Pai, nossa família, nossos casamentos, as esposas, os maridos, nossos filhos, irmãos, nossos pais, parentes, amigos, vizinhos. Abençoe, meu Pai, o ambiente de trabalho de cada um de nós. Abençoe, meu Deus, o nosso lar, que venha prevalecer a paz do Senhor, que o Senhor venha cessar toda contenda, que o Senhor venha repreender e desfazer todo o mal feito e enviado para nos prejudicar, meu Pai, em nome de Jesus.
Nós te agradecemos pela provisão do Senhor em nossas vidas e que não falte nada, meu Pai, que não falte a provisão financeira, a provisão material, que não falte o alimento, que não falte as roupas, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Deus querido, nós te agradecemos e te glorificamos por tudo e acima de tudo seja feita a vontade do Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando na palavra de Deus e também orando juntos. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas e edificadas com a palavra de Deus. Se você é novo por aqui e gostou do canal, se inscreva e não deixe de ativar as notificações para não perder novos conteúdos. Confira também o link do meu novo canal no WhatsApp, onde eu estou postando ali os vídeos do canal que eu posto aqui no YouTube. Eu posto também diariamente versículos bíblicos para você estar meditando e sempre que tenho condições eu deixo ali um pequeno devocional escrito para abençoar o seu dia. Então, muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.